O Rottweiler, apesar de ter se prestado a várias funções ao longo de sua história, é reconhecidamente hoje um cão de defesa, um excelente cão de guarda. Mas em virtude da má educação, da completa ignorância sobre as características da raça e do cultivo realmente lamentável de exemplares violentos e que justamente por esse motivo estão fora do padrão da raça, o Rottweiler acabou por adquirir no imaginário de muitas pessoas a representação de um cão violento, descontrolado e mordedor. Mas a realidade é que o Rottweiler é um cão leal, muito afetuoso, muito ligado à família e que não mede esforços para defender aqueles que ama. É realmente um cão fabuloso. E a maior prova disso é a imensa legião de aficionados que a raça vem conquistando por todo o planeta. São pessoas das mais variadas culturas, gente de todas as idades, de diversas ideologias e que têm em comum a mesma paixão, o Rottweiler. Neste programa, você vai ver como surgiu a raça, suas características físicas e de temperamento. Vai conhecer ainda os aspectos fundamentais da educação e os cuidados específicos da raça. E, finalmente, vai ver o Rottweiler em ação em demonstrações de adestramento e de ataque e defesa. Bom, e para a gente começar a falar então do Rottweiler, nada melhor do que a gente falar com quem entende, quem admira a raça e já cria há um bom tempo. Eu estou aqui com o José Francisco Rodrigues, que é membro da APRO, um membro atuante, e vai falar para a gente como é que foi que você começou a lidar com o Rottweiler. Olha, na realidade eu crio cães desde 83 e eu sempre fui apaixonado por cães de grande porte. Então eu procurava um cão com essas qualidades, né? Então eu fui em busca de um canil para adquirir um cão. E ali eu tive meu primeiro contato com a raça Rottweiler. E de cara eu vi que era aquilo que eu queria, né? Um cão que demonstrou um ótimo temperamento, uma agilidade incrível e tá ali, adquiria. E como começou aqui no Brasil a criação do Rottweiler? Olha, os primeiros Rottweilers surgiram no Brasil na década de 70, com as importações da Alemanha. E daí para frente a raça vem se desenvolvendo. E vem crescendo muito, né? Vem crescendo muito. E como é que você vê o crescimento da raça? Olha, eu acredito que esse crescimento não deve-se ao trabalho da mídia ou modismo, mas sim aos criadores que divulgam essas qualidades desta belíssima raça que é o Rottweiler, né? Tá, e quais são essas qualidades tão apreciadas, né, pelos admiradores do Rottweiler? Olha, em princípio, as pessoas, né, amedrontadas com a violência urbana, procuravam adquirir cães de guarda, né, para se protegerem. E acabaram encontrando no Rottweiler esse temperamento, essa capacidade de trabalho e a obediência. É um temperamento estável, né? Tranquilo, é um temperamento muito estável e essas vantagens é que fizeram do Rottweiler o que ele é hoje. E por isso que ele se constitui então num excelente cão de guarda, né? É claro. Tá? E para quem não sabe, os ancestrais do Rottweiler datam de mais de 2000 anos atrás com a função de boiadeiros. Mas essa história a gente vai ver um pouco mais de perto agora. O Rottweiler descende de antigo molosso do tipo mastife que exercia a função de boiadeiro na antiga Roma. Este boiadeiro foi utilizado pelas tropas romanas no século I nas expedições de conquista, tendo por função conduzir o gado e guardar os suprimentos durante a noite. Essas tropas alcançam o sul da Alemanha por volta do ano 74 d.C. e lá se instalam. Ali fundam uma cidade que, com o tempo, ascendeu à condição de vila fortificada. Como suas construções mais importantes apresentavam telhas vermelhas, ela passou a ser chamada de Rottwil, Vila Vermelha. Hoje, esta cidade, que se situa no estado de Württemberg, na Alemanha, é chamada de Rottweil. Os romanos são expulsos de lá, mas muitos exemplares de seus cães ali permaneceram.
Este local evolui até se constituir num importante centro de criação bovina. Os açougueiros passaram então a valorizar muito o ancestral do Rottweiler, pois ele, além de conduzir o gado, garantia a segurança de seus donos e do dinheiro proveniente dos negócios. Há registros, inclusive, de açougueiros que guardavam o seu dinheiro na coleira dos cães. A cidade continuou crescendo até se tornar um importante centro cultural e de comércio. A procura dos visitantes e comerciantes pelos cães de açougueiro cresceu muito. Os criadores locais passaram então a escolher melhor os seus cães e a efetuar cruzamentos seletivos. O nome, o cão de Rottweil ou Rottweiler, foi-lhes atribuído para distingui-los dos outros, era sinônimo de qualidade. O Rottweiler desempenhou também a função de cão de tração, puxando charretes e conduzindo tambores de leite. Mas isso somente até 1900, quando então foi utilizado para serviços policiais, obtendo excelente desempenho e atraindo a atenção para a raça. Em janeiro de 1907, é fundado o Clube Alemão do Rottweiler, DRK, em Heidelberg, que alia-se à Associação Alemã de Cães Policiais. Desentendimentos internos culminam numa cisão que deu origem a outro clube, o Clube Internacional do Rottweiler, IRK, em abril do mesmo ano. Houve então um grande esforço no sentido de unir as duas associações para fortalecer e melhor orientar o desenvolvimento da raça. Contudo, esta reunião se deu somente em 1921, quando então fundou-se o Clube Geral do Rottweiler, ADRK. Verificou-se, a partir daí, enormes diferenças entre as criações dos distintos clubes. Identificadas tais divergências, tem início um esforço concentrado para unificar também o fenótipo dos cães. Finalmente, em 1924, após 3 anos de exaustivo trabalho, o ADRK publica o primeiro studbook e fica então sedimentada a raça. Bom, muitas pessoas têm uma ideia errada do comportamento do Rottweiler. Então a gente está aqui com o Orisval Lara, que é membro da APRO e profundo conhecedor do assunto. Lara, dá pra gente uma descrição sobre o comportamento do Rottweiler? Ok. O cão Rottweiler é basicamente amigável, um cão de alta percepção, é um cão que na sua estampa revela primitivismo, é um cão que adora criança, muito apegado ao dono, e adora trabalho. É um cão bastante alerta, de alta percepção. Tá. E ele é um cão rancoroso, não? Eu diria que, a princípio, não. Depende muito da situação com a qual ele também é criado, mas geralmente não. Uhum. E a gente viu em algumas situações de defesa, ele parece ser muito seguro, isso é verdade, né? Ele é um cão seguro de si, né? Geralmente todos os exemplares do cão Rottweiler apresentam a sua segurança, autoconfiança e percepção. Obviamente dependendo também da criação e dependendo de alguma característica hereditária também, que pode ocorrer. E ele é um cão ciumento?
Eu diria que a princípio não ou nem tanto. Depende muito também de como ele é desde o princípio, desde filhote, criado e, enfim, a convivência com o dono e a família. E é desafiador? É um cão que desafia o dono, que desafia a pessoa que está lidando ou trabalhando com ele? Também não, mas também envolve tudo. Porque ele é um cão dominante, né? Tudo está ligado com o relacionamento desde o princípio. É um cão realmente de autoconfiança, é um cão que a princípio traz um comportamento dominante mesmo, porque ele espera um líder. Se ele não o encontra, ele pode ocupar, ocupar esse lugar. E é um cachorro muito atento, né? É um cão muito atento, alta percepção, como a gente pôde ver em algumas imagens. Isso se dá em função da acuidade sensorial dele, sensibilidade auditiva e capacidade de percepção muito alta. E por falar em percepção, a gente consegue perceber as reações dele, antecipar as reações dele? Ou seja, ele é um cão transparente? Nem sempre, acredito até que na maioria das vezes não. Tá? Ele consegue, por exemplo, se manter numa situação, por exemplo, que é característico do cão Rottweiler, é um comportamento silencioso, observar para depois ele tomar uma ação. E é carente? É um cão que necessita de muito contato com o dono, com a família. É um cão que eu diria, a princípio, carente sim. Precisa ter isso aí. Não, o cão Rottweiler... Precisa do contato, né? Exato. Não pode ser um cão que você venha manter isolado. Jamais. Porque tem muita gente que compra o cachorro, deixa lá no sítio, não vai ver mais, não, e ele fica quintal, sem contato, né? Exato. Quintal, 4 paredes é uma coisa que não deve existir para ele. Ou seja, é um cão que precisa ter muito contato com as pessoas, deve sair, deve proporcionar passeios para ele se sentir melhor e um bom relacionamento. Tá, e ele me parece ser um cão obstinado, né? Um cão persistente, é isso também, né? Também ocorre muito pelo fato de ser um cão de característica dominante, mas que com o relacionamento correto, desde filhote, tudo é possível. Não vai ocorrer nenhuma forma negativa. Tá. E com relação à idade, o temperamento, o comportamento, ele vai mudando em função da idade, vai mudando, né? Naturalmente. Tá? Ele tem um comportamento de filhote, depois ele vai tendo um comportamento já, digamos assim, entre aspas, uma adolescência, e depois um comportamento de cão maduro, que obviamente é diferente, bem diferente de um filhote. E vai sendo mais autoconfiante, mais seguro de si. Tá. E ele tem algum comportamento que seja característico da raça? Por exemplo, é um cão mais silencioso, é um cão que não late muito, por exemplo. Um outro detalhe, se observarmos ele numa situação comum, que é um pouco difícil, é um cão que tem salto projetado na lateral, quando... É um pulo de deslocamento lateral, por exemplo, né? Numa situação de combate, isso já vem desde as épocas de um cão boiadeiro, digamos assim. Então, de esquivar-se de algum possível choque, né? Com alguma agressão. Então, até dizem que se você for chutar um Rottweiler é muito difícil, porque ele pula, ele tem esse salto de deslocamento lateral e pega do seu antepassado lateral, essa né? característica também. Tá, e ele tem hábitos noturnos, o Rottweiler? Eu diria que pelo fato Gostar de água eu sei que ele gosta, né? É verdade. Eu diria que o hábito noturno, devido a ser uma situação também mais silenciosa, qualquer barulho, qualquer detalhe que ele venha perceber, né, que ele vai perceber mesmo, vai ser fácil para ele, é um cão de alta percepção, então ele vai notar essas coisas. Agora, é um hábito natural dele, né? Eu acredito que realmente ele tomaria uma ação se perceber qualquer coisa estranha, um barulho, coisa do tipo. E água, essa coisa da água, por que ele gosta tanto de água? Parece que ele entra na água e não quer mais sair. É um cão que já vem do teu país de origem, de um local frio, então naturalmente ele aprecia muito o que é úmido, né? Frio, isso ele tem facilidade de adaptação, já o que não acontece com calor excessivo. Tá? Isso é natural do Rottweiler, pela pigmentação também, é um cão escuro, então tudo facilita com relação à umidade. E ele elege alguém da família para ser aquele a quem ele devota uma obediência maior? Eu diria que geralmente ele elege sim uma pessoa, embora ele tenha um bom relacionamento com todos os membros da família, mas há alguém o qual ele vai ter mais afinidade.
há alguém que vai corresponder melhor com ele e ele então naturalmente se daria melhor no sentido ele teria uma certa de trabalho, predileção, inclusive, né? Exato, com essa pessoa. Tá bom. E desvios de adestramento? De adestramento não, de comportamento. Como é que eles se dão? Por que que eles se dão? Olha, basicamente ocorre de duas formas. Primeiro, pode ocorrer um desvio natural hereditário. Muito pouco, mas pode ocorrer. Tá. O outro desvio é com relação a um mau trabalho de adestramento, de educação e adestramento, já desde filhote. Pode ocorrer um desvio, sim. Tá. E os tipos de desvio? Quais são os mais comuns? Pode, por exemplo, ter um excesso de agressividade e pode, de repente, ser um cão também que apresente um pouco de sensibilidade devido a alguns detalhes que pode ter ocasionado um trauma de infância. Tá bom. Tá? Como, por exemplo, algum tipo de agressão, violência, coisas de tal tipo. Tá bom. O Rottweiler, ele não, diferente do que muita gente pensa, ele não é capaz de distinguir quem é amigo e quem não é, né? Então, como é que deve ser a aproximação de alguém perto do proprietário do cão? Dentro da residência? Essa coisa do abraço, fora? né? Porque muitas vezes já chega falando, gritando alto, fazendo gesto assim, e ele interpreta aquilo como... Toda aproximação tem que ser calma e tranquila e o mais natural possível. Tá. Tá? Nada com gestos assim que venha esboçar uma certa agressividade que o cão pode encarar assim, principalmente quando está aproximando do seu dono, porque ele tem um instinto já de defesa, inclusive de defender o seu dono também. Tá. E diante de tudo isso, então, para a gente fechar, quais são as qualidades que o dono deve ter para lidar com o Rottweiler? O proprietário, consequentemente, também tem que ser uma pessoa calma e tranquila, transmitir firmeza para ter um bom controle com o seu Rottweiler. Tá, fundamental então é ele ter equilíbrio para poder passar isso para o cachorro, pro Rottweiler. A gente diz isso porque, na realidade, uma pessoa nervosa, instável, que perde a paciência e que vai tomar atitudes que não correspondem, tipo agredir o cão ou falar de forma muito ríspida com o cão, não pode exigir tranquilidade e calma do cão, sendo que ela mesma não tem essas digamos, essas condições, né? Tá, então, equilíbrio. Equilíbrio, muito importante. Bom, nós estamos aqui com o médico veterinário radiologista, o Edgar Sommer.